Fala, meus Muritecers! Estamos começando aqui uma série de vídeos nova sobre Machine Learning ou aprendizado de máquina. É uma coisa que a gente vem ouvindo muito falar nos últimos anos, né? Isso se deve ao fato de que hoje em dia a gente tem poder computacional para fazer esses cálculos, para fazer o que o Machine Learning entrega de uma forma possível, praticável, né? Então, o aprendizado de máquina nada mais é do que você juntar código e dados, você junta essas duas coisas e você consegue fazer previsões, você consegue tomar decisões, você consegue se orientar baseado na sua informação histórica para saber o que você vai fazer ali para frente. Então, exemplo, eu posso ter a previsão de vendas da minha empresa, eu posso segmentar meus clientes baseado em determinadas características, eu posso fazer uma previsão de demanda de estoque, por exemplo, usando todas as técnicas estatísticas e matemáticas para chegar nesse lugar, tá? A gente vai ver bem por cima do que se trata, tá? Então, assim, tenho aqui uma tabela, sei lá, e aí por algum motivo o país ali ele nem sempre é preenchido, meu sistema é muito ruim de capturar se por exemplo, aquele país ali ele não tem como verificar. Então eu posso fazer um modelo preditivo que vai pegar outras características, outras colunas, outras informações para poder, tipo, garantir ou saber se aquela linha, por exemplo, pertence ao Brasil mesmo ou não. Vamos supor que eu não posso confiar nessa coluna país. E aí eu teria um classificador ali pra dizer se é Brasil, se não é Brasil. E aí veja, tipo assim, nesse cenário hipotético, a gente já sabe de antemão que é Brasil primeiro, que não é Brasil segundo, né? O Brasil e a Alemanha ali e tal. Só que na vida real, a gente demora muito pra gente poder saber o que aconteceu de fato. Então, um modelo ele pode tomar essa decisão, ele pode entender se aquilo é verdade ou não é muito antes, né? E aí a gente consegue medir também o quanto que esse modelo acerta ou ele erra, quanto que ele é bom ou ruim, enfim, né? Vamos ver então os tipos que a gente tem principais de aprendizado de máquina pra gente já começar a entender um pouco melhor sobre isso. A gente tem aprendizado supervisionado, então é aquele que eu faço uma predição e depois eu tenho uma resposta verdadeira, eu posso comparar e medir se eu estou acertando ou errando, né? Então sempre que a gente fala sobre acerto, sempre não, mas quase sempre que a gente fala sobre acerto, a gente fala sobre o aprendizado supervisionado. Existe também o aprendizado não supervisionado, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Mas é basicamente assim, eu não tenho uma verdade absoluta, eu não tenho como garantir que aquilo foi um acerto ou foi um erro, mas eu tenho formas de medir o quanto que aquilo tá acontecendo. E eu tenho aprendizado por reforço, que aí é, assim, o aprendizado supervisionado já automaticamente alimentado. A gente vai ver mais pra frente como que funciona isso, tá? Aprendizado não supervisionado, então, assim, eu tenho uma distribuição de dados e eu quero agrupar eles, né, baseado em determinadas características. Eu posso, por exemplo, medir distância, né, então a distância ali daqueles pontos vai formar 3 círculos ou 3 grupos ali que a gente pode identificar como o número de grupos que a gente tem. Só que assim, percebe que eu poderia pegar o grupo da esquerda e o grupo de baixo como sendo um único grupo e o grupo da direita isolado lá como o segundo grupo. Então, não tem uma verdade absoluta sobre qual que é o número de grupos ótimo. Talvez eu possa ter ali a menor distância possível entre pontos até o centroide, né, de cada círculo desse, mas talvez no meu domínio de negócio isso não faça muito sentido e eu queira realmente 2 grupos só. Eu quero analisar os clientes que são aqueles que vão comprar e aqueles que estão na dúvida ou não vão comprar. E eu quero segmentar em 2. Posso fazer também, sabe? Então por isso que ele é um aprendizado que você não consegue supervisionar se a sua máquina errou ou acertou. Você pode, talvez, estaticamente agrupar e aí conforme novos pontos de dados vão chegando, você vai entendendo para qual grupo ele pertence, beleza? Aprendizado supervisionado é quando, assim, eu tenho alguma certa tendência e à medida que mais pontos de dados vão chegando, eu consigo traçar talvez uma reta, mas nem sempre na vida real a gente vai ter uma reta, né? Mas esse aqui é um exemplo bom porque ele é visual, a gente consegue ver bem certinho do que se trata. Eu tenho ali, por exemplo, temperatura e volume, sei lá, duas variáveis. Conforme eu vou coletando esses pontos de informação, quanto mais informação eu tenho, mais próxima da realidade essa reta vai ser. Percebe que eu nunca vou acertar 100%, mas assim, eu posso chegar muito próximo dessa reta e ter o erro médio menor possível, sabe? Então, com isso, a gente tem ali um algoritmo que tá ali fazendo previsões e, cara, pode vir o ponto de dado que for, a gente vai sempre estar o mais próximo da reta ideal possível, né? Mas na vida real a gente sabe que nem sempre tudo vai se comportar como uma linha reta. Então, exemplo, se eu tiver uma terceira dimensão, né? Eu tenho volume, temperatura e pressão.
cara, talvez isso seja uma curva, seja uma superfície, enfim, né? Tem várias formas da gente conseguir entender isso, mas o ponto é esse. Quanto mais dados eu tenho, mais fácil é de eu encontrar uma tendência para que a gente consiga representar aquilo de uma forma genérica, sabe? Então, existe ali um trade-off que você sempre tem que fazer entre o quão próximo você tá dos pontos de dados que você já tem e o quão genérico você é. É o trade-off que sempre se fala de viés e variância. A gente pode ver isso mais pra frente, mas assim, se eu tenho uma curva ali que vai o mínimo de erro possível, eu tenho um modelo bastante enviesado. Por quê? Porque um novo ponto de dados pode ser que caia muito fora dessa curva. Agora, se eu tenho uma retinha que erra um pouco mais, então eu tenho mais variância, mas eu não tenho muito viés, porque ela é mais generalizada, sabe? Então, enfim, esse é o trade-off que tem que se fazer ali quando a gente trabalha com aprendizado supervisionado. E eu posso ter também, assim, ali eu tava vendo algo mais contínuo, né? Eu posso ter uma coisa discreta. Então, eu quero classificar aqui se esse e-mail é spam ou não. Então, lá no seu e-mail vai ter um classificador de machine learning rodando para dizer quais são os e-mails que são spam ou não são. Algumas vezes, bem poucas, ele vai errar. E aí alguma coisa que você precisava ter recebido vai cair lá no spam. Você tem que checar, assim, todo mundo pede e tal. Checa a sua caixinha de spam pra ver se não tem nada acontecendo ali. Mas assim, conforme os anos foram passando, não sei se vocês perceberam isso, esse detector de spam ele ficou cada vez mais preciso, né? Isso porque o modelo foi se alimentando de mais e-mails que eram classificados como spam ou não. E aí ele foi, tipo, tendo uma forma melhor de identificar isso, baseado em diversas características, né, que esses e-mails contêm. Então vai ali desde o texto que está escrito, o horário que foi mandado, quantidade de recipientes e tal, enfim. Não vamos entrar nesses detalhes agora, tá? Mas o ponto é, você pode ter um classificador que vai dizer se o e-mail é spam ou não. Então, 1 ou 0, da mesma forma que era Brasil ou não era lá atrás, né? E a gente tem o aprendizado por reinforço. Então pensa que assim, lá no começo o seu modelo começa a errar demais. Só que o feedback de que ele está errando, que ele está indo direto ali naquele cone, ele vai dizendo assim, olha, você errou. Tipo assim, usa essa informação para você classificar melhor o e-mail como spam ou não. Para daí, em um determinado momento, cara, ele aprende sozinho, né? Como que ele pode ficar de pé na bicicleta ou como que ele classifica um e-mail corretamente como sendo spam ou não, entendeu? Então, o aprendizado por reforço, ele talvez seja uma forma mais automatizada de ir tomando essas decisões, mas a grande diferença é que existe um treinamento, uma supervisão contínua e automatizada desse modelo, sabe? Enfim, quando a gente vê ali um jogo, uma inteligência artificial que ficou jogando um jogo por não sei quantas mil horas e aí bateu os mais experts no jogo de xadrez, por exemplo, a gente tá falando de uma inteligência artificial que foi treinada usando aprendizado por reforço, tá? Então ela sempre ganha um reforço positivo se ela acerta, reforço negativo se ela erra, beleza? E aí, assim, pra finalizar, né, o machine learning ou data science, também a gente vê bastante esse termo sendo usado, ele é a junção de 3 campos de conhecimento distintos, mas complementares. Então, assim, você precisa juntar conhecimento de programação, porque o volume de informações é muito importante, então você tem que ter esse domínio de como que você lida com tanto dado. Você precisa de um conhecimento de matemática e estatística para calcular as distâncias, para você poder estimar estatisticamente como as coisas funcionam, fazer algum tipo de transformação, porque teu dado nem sempre vai ser bonitinho como aparece no gráfico ali, então você precisa fazer uma transformação estatística para ele parecer mais bonito e que seu modelo consiga de fato extrair informações úteis dele. E você precisa de um domínio de negócio, um conhecimento ali de domínio muito forte, né? Porque de nada adianta você ter a ciência da computação e a ciência da matemática e da estatística se você não sabe que você precisa de 2 grupos, naquele caso de agrupamento, por exemplo, né? Então, por isso que a junção dos 3 te traz um campo de conhecimento talvez novo, né? Porque você precisa dessas 3 habilidades para poder trabalhar com esse tipo de conhecimento, tá? Assim, de modo geral é isso o que é machine learning, essa é a introdução que eu queria dar, e eu acho que assim, com um pouco mais de vídeos e quando isso for se assentando um pouco na cabeça, vocês vão ver que não é tão difícil assim, não é um bicho de 7 cabeças também, não é como se você precisasse ser um expert nos 3 para poder fazer alguma coisa, tá? Só que na vida real a gente vai ver que tem algumas coisas muito cabeludas que aparecem, tá? Então eu vou tentar trazer também nos vídeos futuros, tipo assim, coisas que podem aparecer ali quando você tiver trabalhando, que você vai falar assim, bom, beleza, na prática é muito diferente da teoria que a gente estuda lá bonitinho do data science e tal, enfim, beleza.
Se você tem alguma dúvida, se você curtiu esse vídeo, cara, comenta aí comigo, vamos conversar, porque eu tô tentando trazer um pouco de tudo que eu conheço, vocês veem que tá tudo meio espalhado, assim, mas eu quero muito que isso seja útil pra quem tá começando, pra quem já tá trabalhando e pode pescar alguma coisa nova aqui, né, porque é sempre muito útil a gente aprender. Então, te vejo nos próximos vídeos e fica ligado aí que sempre vai ter mais novidade pra vocês, beleza?